Fundos imobiliários que rendem menos que a poupança. Pode isso? Infelizmente, isso pode acontecer. E para você que está começando aí no mundo dos investimentos, fique atento a essa questão. Eu vou estar mostrando aqui no vídeo para vocês como que vocês podem se livrar dessa cilada e também ver como que isso pode acontecer. Aconteceu comigo e também pode acontecer com você. Pois eu vou mostrar para vocês 3 fundos imobiliários que estão rendendo menos que a poupança, galerinha. É algo absurdo. Nós já saímos aí da renda fixa, né, da nossa poupança lá, e vamos investir em renda variável e ainda acaba caindo numa cilada dessa. Então, eu vou estar mostrando aqui para vocês hoje 3 fundos imobiliários que estão rendendo menos que a poupança e onde você pode estar olhando esse indicador. Lembrando, pessoal, que nenhum dos fundos imobiliários que nós colocarmos aqui na tela, ele é indicação de compra ou de venda, tá? É um exemplo que eu vou estar aqui colocando para vocês. Vou estar passando como que vocês podem se livrar desse erro. Para quem não me conhece e caiu aqui nesse canal aqui, meu nome é Marco Aurélio, criador do canal Barra Investidor. Trago as minhas experiências no mundo dos investimentos. E para você que está começando a investir na Bolsa de Valores, deixo aqui dicas, experiências de acertos e também os meus erros para que você possa aprender com os meus erros e também com os meus acertos, tá bom? Então, pessoal, chega de lenga-lenga e vamos aqui para a tela do computador, que eu vou mostrar para vocês quais são esses 3 fundos imobiliários. E fiquem atentos, na nossa tela aqui do computador, nós temos o primeiro fundo imobiliário. Por incrível que pareça, ele é um fundo recebíveis imobiliários. O que significa isso? Ele é um fundo de papel ou um fundo imobiliário de CRI, tá bom? Então fiquem bem atentos nesse tipo de fundos imobiliários, porque eles podem ter alguma pegadinha e você só vai saber realmente se esse fundo é de acordo com seus investimentos, com seu perfil de investidor, se você analisar o relatório gerencial desse fundo imobiliário, tá bom? Nós temos aqui o VSLH11. O último rendimento desse fundo foi de 4 centavos. Ele está pagando um excelente dividend yield de 12,5% ao ano. Um patrimônio líquido aí de 320 milhões. Tem também um valor patrimonial aí de R$10,73. Isso significa que o seu P sobre o BP está abaixo de 1. Então quer dizer que esse fundo está muito barato. Mas isso não significa que é um fundo que está realmente compensando, tá bom? Então vocês têm que analisar. Por quê? Porque esse fundo imobiliário é um fundo high yield, é um fundo muito arriscado para você estar investindo. Então, se o seu perfil de investidor é mais arriscado, vocês podem até estar tentando fazer isso. Mas eu vou mostrar aqui para vocês nesse momento aqui, ó. Esse fundo, infelizmente, ele perde para poupança, tá, gente? Ó. Vou até marcar aqui para vocês verem direitinho aqui, ó, na simulação que é feita aqui no site do Funds Explorer, tá? Então, se você tivesse investido aí, ó, R$50 mil aplicado em 12 meses, o montante na poupança seria de R$53 mil. E no montante do fundo, pessoal, olha isso aqui, galerinha, R$29 mil é o montante do fundo. Então, você perde quase que a metade do valor investido nesse fundo. Mas por que que isso vem acontecer? É que nem eu já falei, pessoal, esse fundo é um fundo imobiliário de alto risco. Eles têm um gerenciamento, uma administração para poder ter alto rendimento. Seus dividendos realmente são muito bons. Será que realmente vale a pena o risco? Quanto maior o risco, maior o retorno. Mas tem que ver se isso realmente vai estar valendo a pena para a sua carteira de investimento. Você pode estar colocando? Pode. Lembrando que não é recomendação de compra. Mas você tem que ter aqui uma carteira diversificada. Você não pode ter aí um exemplo aí na sua carteira, 50% desse fundo imobiliário, porque se acontece isso aqui, pessoal, ó, a carteira, ela fica muito negativa, tá? Então vocês têm que prestar bastante atenção nisso, para vocês não ficarem aí desanimados com os investimentos. Os investimentos ao longo prazo mas vocês têm que ter aí um pouco de segurança para que vocês possam ir investindo aí com tranquilidade. Então, fundos imobiliários, ele nos traz essa tranquilidade, mas também temos que saber aonde estamos investindo, em qual tipo de fundos imobiliários, porque temos fundos imobiliários de logística, fundo imobiliário de shopping, lajes corporativas e assim por diante. Então, vocês vendo isso aqui, ó, fiquem atentos. Pegou um fundo, ele está com esse probleminha aqui, ó, verifiquem, faz uma pesquisa sobre esse fundo para vocês poderem entender. Não é que vocês vão estar fazendo a compra mediante a pesquisa.
mas é para vocês verem o que está acontecendo com o fundo, como que esse fundo está nos sites que trazem notícias sobre investimentos, tá bom? Vou estar mostrando para vocês aqui outro fundo imobiliário, que é o Tord 11. Esse fundo imobiliário é também um outro fundo de papel, pessoal, fundo de CRI. Ele é um fundo aí, ó, que o seu P sobre V é 0,17. Seu dividend yield está 2,25. Rendimento de 5 centavos por cota, tá, pessoal? Esse fundo aqui, ele sofreu bastante aí com um probleminha que eu vou estar mostrando para vocês aqui como que vocês podem estar, né, fazendo essa busca. Na simulação, conseguimos ver aqui, ó, Tord 11 na questão aqui das aplicações. Se você tivesse aplicado 50 mil reais nesse fundo nos últimos 12 meses, o montante na poupança seria de 53 mil reais. E olha só isso aqui, galerinha, o montante do fundo, pessoal. É muito arriscado também esse fundo, tá, pessoal? É um fundo que ele estava dando bons dividendos, mas agora nem dividendo ele está conseguindo pagar direito. Olha isso aqui, o que aconteceu? Se você tivesse investido aí 50 mil reais nos últimos 12 meses, seu patrimônio teria caído mais de 50%. Fiquem atentos com isso, galerinha. Vai estudar, vai comprar um fundo de papéis, pesquisem bastante preço, dividend yield. Tente procurar um fundo aí de papéis onde ele consegue entregar um rendimento onde vocês consigam ver que ele não está com alto risco, tá bom? Nos seus CRIs. Então, esse aqui é um outro fundo que está rendendo bem menos que a poupança. Ao invés de investir num fundo desse, o que você pode estar fazendo? Deixe o seu dinheirinho lá guardado, então, o seu dinheirinho lá na reserva de emergência. Lembrando que não é recomendação de compra e nem de venda. Isso aqui é para vocês ficarem tranquilos e analisar um fundo da forma que tem que ser. Vamos aqui para o próximo e último fundo imobiliário. Esse aqui eu tenho em carteira, é o HCTR11, tá bom? P sobre VP de 0,33, também está super descontado. Está pagando um dividend yield pelo valor da cota, está pagando um ótimo dividend yield. Mas por que ele está tão barato assim? O que aconteceu? Nesse momento, será que compensa comprar HCTR11? Deixa nos comentários aí para você que está pensando em comprar cotas desse fundo e me diga aí o que vocês acham desse fundo imobiliário. Está pagando um rendimento aí de 35 centavos, dividend yield de 14,63. Olha aqui, ó, mais uma pancadinha aí, tá, pessoal? Ó, se você tivesse investido 50 mil reais nesse fundo nos últimos 12 meses, na poupança, ele estaria rendendo aí, ó, 53 mil reais, 3 mil reais a mais. Agora, no montante final do fundo, olha isso aqui, 26 mil. Perca de patrimônio aí, quase que 50% perca de patrimônio. Analisem bastante, pessoal. Tem fundo aí imobiliário high grade, high yield. Então, procure aqueles fundos imobiliários aonde vocês vão se sentir mais à vontade, não vão estar correndo assim tanto risco. Isso é uma dica que eu dou para vocês que estão começando, tá bom? Agora, aqueles que já estão aí no mercado, que sabem o que estão fazendo, e mesmo assim nós não temos bola de cristal, sabe que o mercado ele é altos e baixos, mas pelo menos você vai estar tentando manter a sua carteira mais segura em relação aos seus investimentos e você pode aí colocar sua cabeça no travesseiro e dormir tranquilamente. Ah, mas como eu posso estar verificando assim nessas questões aqui de fundos imobiliários em questão de notícias? Vou passar aqui para vocês. Se você está aí analisando o fundo imobiliário, buscando saber o que está acontecendo com o fundo, vocês podem chegar, digitar no Google lá, né? Um exemplo. O que aconteceu com o DEVA 11, notícias do VSLH 11, notícia do HCTR 11, HCTR 11 caindo, VSLH 11 caindo. Então isso aqui é uma dica que eu estou dando para vocês pesquisando no Google. Então pesquisando lá sobre o DEVA 11, VSHL11, HCTR11, eu consigo ver aqui, ó, por que o fundo, no caso aqui, o VSLH11, o HCTR11, estão da forma que estão aqui, ó, verificando por aqui no site. No site aqui, ó, Fan Explorer, vocês conseguem ver a análise ali de alguns indicadores e para vocês ver o que poderiam estar acontecendo, vocês podem estar olhando no relatório gerencial, podem ver algumas notícias também para ficar mais fácil para vocês. Então aqui nós vemos aqui uma notícia falando assim, ó, o que aconteceu com o DEVA 11, VSLH 11, HCTR 11 e Tord 11. Inadimplência em CRIs abala o mercado imobiliário. Então, se vocês descerem um pouquinho mais para frente, aqui vai estar falando, ó, os fundos imobiliários que sofreram queda inclui DEVA 11, Tord 11. A queda foi impulsionada pelo atraso no pagamento de alguns certificados de recebíveis imobiliários, pessoal. Então, o que acontece? Altas de juros, essa aqui é uma notícia antiga, tá? Só estou trazendo como exemplo para você. Então, altas de juros, fundos imobiliários que emprestam dinheiro, eles correm esse risco, porque eles estão cobrando um juros alto. E você que vai estar ali fazendo a compra dessas cotas, também corre esse risco. Então, o que vocês devem fazer? Vocês podem vir no relatório gerencial dos fundos imobiliários
e verificar aqui, ó, como que está o andamento dos CRIs desse fundo, tá bom? Se vocês virem o rate aqui, ó, vocês vão ver que tem muitos CRIs que estão em vermelho, amarelo, verde, vermelho, amarelo e assim por diante. Mas o que significa essas bolinhas verdes, amarela e vermelha? Vou mostrar para vocês aqui rapidinho. Descendo aqui mais no rodapé, vocês conseguem ver aqui, ó. Cada CRI que tem uma bolinha verde, a legenda dele significa isso aqui, ó, conforme planejado e esperado. Então, quer dizer que aquele CRI ali está ok, está dentro do planejado. Quando a bolinha está amarela no determinado CRI, significa o quê? Requer acompanhamento mais próximo. Desenho do plano de mitigação de risco. Tem que ter um acompanhamento mais de perto. Isso tem que ficar em alerta, em atenção com aquele CRI ali. E vermelho, implantação de plano de ação. Eles já chegam num ponto que eles têm que fazer algum tipo de ação, porque o CRI já não está pagando. O CRI já tem alguns meses que não estão pagando. Então, com isso, cada empresa que não paga aquele CRI não recebe, você deixa de receber os seus dividendos, tá, pessoal? Então, valem muito a pena vocês virem aqui no relatório gerencial dos fundos imobiliários de papel, analisar direitinho aqui o rate, analisar outros indicadores também que está contido no relatório gerencial de cada fundo imobiliário. Então, pessoal, quando vocês forem comprar fundos de papéis, verifiquem direitinho o risco daquele fundo, se é de alto risco, se é de baixo risco, se é mediano. Verifique se você realmente tem estômago para aguentar essa subida e essa descida, porque fundos imobiliários é menos voláteis, mas dependendo do fundo que você compra, ele pode ter uma queda bem expressiva, assim como também pode ter uma subida bem grande. Tá bom, pessoal? Tudo bonitinho, galerinha? Se vocês gostaram do vídeo, inscreva-se no canal, ative aí também o sininho aí, tá bom? Para vocês receberem a notificação. Toda semana nós colocamos vídeos novos no canal. Inscreva-se no canal, pessoal. Muito obrigado por tudo e até o próximo vídeo.